Mateus capítulo 3, verso 16, nos diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Eu tinha a intenção de repetir a mensagem do primeiro culto no segundo, mas essa palavra veio ao meu coração para eu compartilhar com vocês, e uma mensagem bem pequenininha, mas que pode nos trazer grandes ensinamentos. São 3 coisas importantíssimas usadas por Jesus ao longo de sua caminhada. Jesus estava com 30 anos quando isso aconteceu. Ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João, reconhecendo quem é Jesus, ele se acha indigno do ato. Então ele não quer batizar Jesus. Mas quem é João? João é uma autoridade na terra estabelecida por Deus. João é a voz do que clama no deserto. É o homem que foi designado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Numa escala de valores neste momento, João é alguém que está acima de Jesus. E Jesus reconhece a autoridade dada a João. E diz a João: é necessário que aconteça-se assim. Até Jesus entendeu o que era uma autoridade nessa terra, e não apenas com João. Fez isso quando foi levado a Herodes, fez isso quando questionado a respeito, certo, do tributo ser pago a Roma, a César. Jesus sempre foi um cidadão. Ele sempre entendeu a importância de ser um cidadão na terra e cumprir suas obrigações, pagando impostos, certo? E vivendo de uma forma digna. Mas 3 coisas vale a pena nós olharmos com cuidado. Esse é um texto que Jesus logo após vai assumir sua posição ministerial. Não há basicamente nada na vida de Jesus narrada na Bíblia nesse período. Nós temos ele com 12 anos, certo? Conversando com os doutores no templo. E a próxima passagem, certo, já é a passagem dele estar sendo batizado no Rio Jordão. Então, ele recebe o símbolo do Espírito Santo na pomba, mas a frase dita por Deus a Jesus é importantíssima, porque ela vai dar a Jesus uma das coisas que pessoas passam a vida inteira nessa terra e não conseguem descobrir quem é. A frase do céu diz a Jesus: você é o meu filho.
você é meu filho. É isso que Deus diz para ele. Isso vai gerar tanta confusão para Jesus ao longo de sua vida. Aliás, é por causa dessa descrição que vão querer matá-lo. Um dos problemas que Jesus encontra ao longo da sua caminhada é dizer perante a todos que ele é filho de Deus. Mas aqui Jesus recebe sua identidade. E muitas pessoas acreditam que você só vai descobrir sua identidade o dia que você descobrir sua missão, porque missão e identidade estão totalmente entrelaçados. Jesus recebe essa informação e talvez você, por que é que ele vai receber essa informação? Pelo que se segue agora. Assim que Jesus vai ser tentado no deserto, as frases usadas pelo inimigo são exatamente as frases que vão questionar sua identidade. Enquanto Deus afirma no verso 17: você é meu filho amado, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Assim que Jesus vai ao deserto, o que é usado para ele é: se você é o filho de Deus, diga para essas pedras tornarem-se em pães. Como? Se você é. Qual é a intenção do maligno em questionar algo que Deus afirmou? A botar em xeque a identidade, tentar convencer Jesus, será que é isso? De que ele não é quem Deus disse que ele era. Você já notou que essa continua sendo uma estratégia do maligno? De tentar convencer você de que você não é quem Deus diz que você é. A Bíblia diz que você é uma bênção. A Bíblia diz que você é vencedor. A Bíblia diz que nele você pode todas as coisas. Mas muitas vezes nós somos pressionados pelo maligno por situações que convencem ou que tentam te convencer de que você não é bom, você é bobo, de que você não é uma pessoa de bem, você é um traidor, você é um homicida, você não é um trabalhador, você é um vagabundo, você não é uma pessoa que tem esperança, você é um desesperado. Você já notou que as situações tentam nos convencer de que nós não somos quem Deus diz que nós somos? Roubar de nós nossa identidade, porque se roubam de nós nossa identidade, automaticamente roubam a nossa missão, nos impedem de realizar aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei o que tem acontecido com você hoje, ou o que pode acontecer com você amanhã, mas não deixe ninguém te convencer de que você não é quem Deus diz que você é. Você é uma bênção, você é vencedor, você é próspero, você é inteligente. Você pode até não ter achado a inteligência na sua cabeça, mas está aí. Você é bonito. Amém? Porque você tem que gostar de você. Você é filho de Deus. Onde você chega, você tem o aval do céu. Pai, pensa. Tem gente que só é filho de Deus na igreja. Vai para casa, lá em casa, pastor. Nossa, lá em casa, pastor. O senhor nem sabe, eu nem queria que o culto acabasse. Mas ele tem que acabar. Você levar o que você recebe aqui para casa. Mas aí quando você chega, só que na igreja, gente, o ambiente da igreja é bom porque ele motiva. O pastor fala assim: você vai vencer, você vai vencer. Fala bem alto assim: eu vou vencer, fala. Olha como é que fica bonito. Mas aí você vai embora já já. Você vai para casa. Eu vou vencer, gente.
Eu vou vencer, o pastor falou, eu vou vencer, não está tão alto como estava na igreja, mas eu vou vencer. Aí você dorme, amanhã de manhã você acorda, tem culto, então você tem que continuar com o que recebeu aqui hoje. Aí você vai de manhã cedo, eu vou vencer, hein, gente. Aí eu tenho que vencer, que eu não posso perder não, porque eu vou vencer, né, gente? Será que eu vou vencer mesmo? Ih, rapaz, ontem estava tão forte. Terça-feira tem culto? Então o que você recebe aqui tem que durar para terça. Aí terça-feira você já está falando, você só mudou a pontuação. Eu vou vencer. O que era uma afirmação virou uma interrogação. Porque o mal trabalha para que você não se reconheça. Tem essa história não, meu irmão. Pode vir o que vier, nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco, a vara e o cajado do Senhor é o que nos sustenta. Fala assim, eu sou filho de Deus, fala. É isso aí. Fala isso no seu trabalho amanhã. Fala. Eu sou filho de Deus. Fala mais. Que você não tem nada que te faça parecer com ele. Que normalmente o filho parece com o pai, né? Identidade. Entendeu? Você tem que ser a sua. Por quê? Porque onde quer que você esteja, certo? E você, preste atenção, eu já falei diversas vezes. Você sabe a diferença de um termômetro para um termostato? Sabe? Não precisa dizer, você sabe, também não sabe não, que eu também não sabia até tempo atrás. E como eu descobri, dá uma noção que quando eu falo que sei, parece que você não sabe de nada. Já viu uns caras que vêm aqui e às vezes eles só sabem daquilo. E aí chega aqui e diz, você sabe disso? Não sabe? Então agora vou te dizer que eu sou quase um oráculo para responder tudo. Bom, termômetro é aquele negócio que você bota aqui assim, ó. Sabe? Aquilo é um termômetro. Ele serve para medir a temperatura. Onde você coloca o termômetro, ele diz a que temperatura o ambiente está. O que é um termostato? O termostato é mais ou menos como a resistência do chuveiro, certo? Ela é mais ou menos isso, a grosso modo. O que ela faz? Ela determina a temperatura do ambiente. Entendeu? Então quem é você? Você só mede o ambiente ou você diz a que temperatura o ambiente fica depois que tu chegou? Estava tudo feio, chegou você, chegou a beleza. Certo? Estava tudo oprimido, chegou você, chegou a luz. Você não precisa falar, cheguei, estou iluminando, não é isso não, mano. Certo? Mas quando você chega, vou te dar um exemplo. Ali na Mantiqueira tinha um boteco na esquina que nós tomávamos café de manhã. Então, todo mundo nascia aqui, os caras, né? Conheço todo mundo. Cheguei de manhã, que eu morava lá pertinho, tinha ido até a pé. Quando eu cheguei, eu passei perto dos caras que eles tinham uns 3 ou 4 amigos tomando café. E eu vi que eles estavam falando de mulher, sabe? Peguei fulano, saí com fulano, tal, eu escutei que nós converte, mas nós não fica surdo, certo? Aí eu passei assim, falei, quer ver que eu vou acabar com essa palhaçada, essa conversa? Eu conheci até a mulher que estava pegando pinça. Não é mulher feia, é assim. O cara achou que ele era mulherengo, mas eu achei que ele fosse bem 10. Bate, sai um monstro, bate, sai um monstro. Mas deixa quieto. Aí eu falei, eu vou acabar com essa conversa agora. Quer ver? Que eu não sou termômetro, eu sou termostato. Fui lá no balcão e falei, pô, irmão, assim, me dá um pãozinho na chapa e um pingado. E ele me deu, peguei aquilo, olhando, botei na mão e fui no meio da roda onde ele estava falando que peguei, não peguei, certo? E falei, e aí, gente? Estão falando de quê? Aí um falou assim, deixa para lá, pastor, como é que está a igreja? A pauta já mudou. Porque quando você chega, o ambiente muda. Você não chega sozinho, o Senhor é contigo, você é filho de Deus. Então você vai para sua casa, não tem opressão, não tem demônio, não tem nada. Você chegou quem? Não, chegou quem? O Filho de Deus. Chegou quem? O Filho de Deus. Chega no trabalho e diz, aí chegou o Filho de Deus, hein? Isso aí, meu irmão Jesus.
Sim. Porque você é luz, você é sal, você é uma bênção. Está assim de gente oprimida, entristecida, olhando para si mesmo, não gosta. Porque o diabo não gosta dele, fica chateado com você, de você gostar de você. Então você tem que se reconhecer: eu sou uma filha do Senhor. E pronto, onde eu chegar, Deus está comigo. De vez em quando você vai estar triste, sim ou não? Sim ou não? Mas seu pai vai estar lá com você. De vez em quando você vai ter problema. Você... Quem aqui é solteiro? Solteiro, levanta a mão. Bem alto assim. Isso. Agora abaixa. Quem aqui tem problema, levanta a mão. Isso. Quem é o solteiro que levantou a mão? Que diz que tem problema. Vocês não sabem nada do que é problema. Que palhaçada é essa? Vocês não têm problema. Vocês têm cosquinha, é ou não é verdade? Vocês não têm. Então nós temos que aprender isso. Onde você for, Deus vai estar lá, teu pai está lá. O Senhor é contigo, a vara e o cajado do Senhor é o que te consola. A Bíblia diz que José foi para o Egito, o Senhor foi com ele. Foi para a casa do Potifar, o Senhor foi com ele. Foi para a prisão, o Senhor era com ele. Foi para o governo, o Senhor era com ele. Porque onde ele andava, Deus era com ele, porque ele era o filho de Deus. E você também. Então para com essa palhaçada. Você vai para sua casa, só você é crente. Dane-se. Ah, pastor, lá em casa cada um tem um demônio. Dane-se. Pastor, lá em casa tem gente que tem 2, 3. Mas quando você chegou, quem foi que chegou? O Filho de Deus. Entendeu? E quem é que vai dormir? E o Filho de Deus não perde o sono, a não ser que seja para orar. Em nome de Jesus, você vai ter um sono tranquilo. Não vai precisar de antidepressivo, não vai precisar de nada. Ah, quando eu deito, eu vejo uns bichos voando, uns troços pretos. Acorda, rapaz, quem é você? Que troço ruim desse aí na sua cabeça? Satanás te convencendo? Para de ver filme de vampiro, pelo amor de Deus. Entende? Ah, eu perdi o sono de madrugada. Então você vai lá e fala: Senhor, estou sem sono. Ah, Satanás, que Satanás? O Senhor me acordou para orar. Mesmo que seja o Satanás, ele cutucou você, você fala: ninguém mandou me acordar, agora eu vou orar. Duvido que o Satanás te perturba mais. Teve um irmão que não conseguia dormir, e tomar não sei o que, e tarja preta, e tarja não sei o que, isso, aquilo. Eu ia orar comigo. Se eu ia orar por ele, eu falei: eu vou orar, você não. Ora para me dormir. Eu falei: não, você vai ler a Bíblia na hora. Falei para ele aí. Leu quantos capítulos? Ele falou: pastor, eu pego na Bíblia, eu durmo. Olha que beleza. Estou quase fazendo medicina alternativa, é na verdade? Você é filho de Deus, rapaz. Ah, tem uma prova para fazer. Estuda e você é filho de Deus. Certo? Então pare com esse negócio. Porque sempre vai ter um troço tentando roubar a sua identidade, dizendo que você não é quem Deus diz que você é. E você é filho, você é filha de Deus. Aconteça o que acontecer, esteja você onde você estiver. Pronto. Posso ouvir um amém? Isso vai te ajudar bastante. Segunda coisa que vai te ajudar: certa vez Jesus vinha e aparece um garoto rico. Depois você pode ler, que eu também não sou obrigado a te mostrar os textos tudo. Depois você lê em casa. O jovem rico. Como é que é o nome do personagem? Me repita de novo, só para você lembrar ali. Então, o jovem rico. O jovem rico falou com Jesus o quê? O que eu preciso fazer para herdar a vida? Jesus falou assim: conhece os mandamentos, meu filho? Ele falou: conheço e pratico desde garoto. Esse negócio de mandamento é comigo mesmo. Ele falou: pois é, mas ainda te falta uma coisa. Pega essa dinheirada sua, tudo que você tem aí, vende, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, e depois você vem em mim. O garoto falou o quê? Estou afim não. Tem muita coisa, esse negócio de vender, dar para o pobre. Isso é negócio de Lula. Entendeu? Não deixa aí. Não vou não vou fazer esse troço não. Essa palhaçada não vou não. Ele quis fazer sim ou não? Ele quis fazer sim ou não? E Jesus fez o quê?
Pastor, o que você quer dizer com isso? Quer viver bem? Aprenda a respeitar a decisão dos outros. Para de ficar sofrendo porque a decisão é do outro. O outro resolveu, certo? Que quer tomar essa decisão, que não quer Jesus, que quer ir para o inferno, que quer isso. Você tem que continuar orando. Pastor, o que o senhor faz quando você prega o evangelho com um parente seu, com um amigo seu, que ele não se converte, que ele rejeita, que ele... Aí eu fico triste porque eu choro. Porque isso, para com isso. Quando você for orar por essa pessoa, fala: Senhor, ó, falar com o senhor, eu estou pregando o evangelho para aquela besta lá, não quer aceitar, falou que não quer ir, não sabe ele. Então eu vou falar uma coisa para o senhor: ó, quando ele morrer, deixa ele morrer devagar, que aí eu vou dar o cartãozinho do senhor para ele, o endereço. Quando ele estiver morrendo, eu sei que ele vai falar: Jesus, é isso aí, me recebe aí. Porque tem gente que você só vai se aborrecer se você não respeitar. E pior, tem gente que até quer Jesus, mas finge que não quer só porque é carente, para você ficar insistindo. Aí você fica aborrecido. Quem é que quer ir para o inferno? Levanta a mão. Ninguém quer ir não, rapaz. Ah, eu sou ateu, não acredito em Deus, e Deus também não acredita em você. Então é 0-0. Então isso é muito legal. Respeitar o direito dos outros. Não quer ir para a igreja, não quero. Então não vá, que eu estou indo. Aí vem. Ele podia ter vindo, meu coração, estou aqui, mas meu coração está em casa. Respeita o direito dos outros. Entendeu? Jesus, o cara falou: não estou afim. Jesus falou: beleza, mano, vida que segue. Segue a sua, que eu sigo a minha. Para de sofrer porque os outros. Quando não perca a esperança de orar. Não é isso que eu estou falando, não entregue ninguém para Satanás, não. Você não é feiticeiro. E outra coisa, você é crente, não fica pedindo para os outros morrer, não. Está fazendo você sofrer, por que é que Deus não leva? Deus pode escutar isso diferente e levar você e deixa o outro. Porque está lá na Bíblia: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Então a gente não perde os outros para morrer, perde os outros para se converter. Aí o que você está fazendo? Orando por sua sogra. Aliás, no sepultamento de sua sogra, vou te ensinar uma oração boa. Sepultamento de sogra. Ore assim, Senhor, receba a tua filha com a mesma alegria que eu estou enviando. Não é verdade? Foi só para distrair um pouquinho, tá certo? Mas olha aqui para mim. Olha só. Aprenda a respeitar a decisão de seus filhos, a respeitar a decisão de seus pais. Você está entendendo? Aprenda. A vida vai ficar mais fácil quando você aprender a respeitar a decisão dos outros. Jesus não negociou com ele, ele disse: não gostei da mensagem. Jesus falou: eu não vou baixar a régua para você entrar no meu reino. Tem um protocolo, se você quiser entrar, bem. Mas naquela ocasião, Jesus respeitou. Então diga para quem está do seu lado: respeita a decisão dos outros. É isso aí. É isso aí. As mulheres falaram com um dó, certo? Terceira coisa, e eu termino aqui. Olha que coisa legal. O primeiro foi o que mesmo? Descubra a sua. O segundo, respeite a decisão. Terceiro, monte uma agenda leve. Cuidado com a agenda pesada demais. E a agenda pesada demais não é de muita coisa para fazer. Não é somente quantidade. É ter o cuidado para as pessoas não colocarem você na agenda delas. Jesus acaba de voltar para Tábita, ao lado de Cafarnaum. Ele desce e vai caminhar até Cafarnaum. Não era muito longe. E assim que ele está chegando, um homem pede para que Jesus vá à casa dele, pois a sua filhinha está morrendo. O nome deste homem, Jairo. Jairo tem pressa. Algumas traduções que a menina estava moribunda, já estava, seus sinais vitais já estavam indo embora, ela está morrendo. Então é normal que este indivíduo tenha pressa.
e ele pede a Jesus que vá à casa dele. Jesus aceita o convite e diz a Jairo: vamos embora. Jesus entra aparentemente na agenda de Jairo, que tem pressa. No caminho, uma mulher do fluxo sanguíneo toca em Jesus. Jesus então interrompe a sua caminhada para ajudar uma mulher que também precisa de cura. Quando ele faz isso, ele sai da agenda de Jairo e entra na agenda dele, de Jesus. Jairo tem pressa e diz, ao longo da caminhada, que ele tem urgência. É tão urgente que quando Jesus para curar a mulher, a filha do Jairo morre. Então parece que Jesus não vai resolver o problema. É Marta e Maria dizendo: o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus não andava na agenda dos outros. Querem matá-lo, ele diz: eu vou sair daqui, não é hora de eu morrer, não está na minha agenda isso. Jesus tinha uma agenda dele, que era leve. Cuidado com a sua capacitação. Às vezes você é tão bom naquilo que faz que corre o risco de se tornar refém de seus compromissos. Não ter ocupação para quase nada. Essa é a verdade. Eu posso dizer isso porque cometi esse erro. E para mim consertar, não dava para consertar da noite para o dia. Eu tive que estar me reajustando, Antes eu viajava quase o tempo inteiro. Hoje, que eu viajei quinta, voltei sexta, e agora só viajo quinta. Basicamente uma semana. Eu estou me reposicionando, porque eu andava na agenda dos outros. Quando você consegue saber quem você é, você entende sua missão. Respeitar a decisão dos outros te traz leveza, certo? E montar uma agenda tranquila que seja sua, dentro das suas possibilidades, você vai descobrir o quão agradável é viver. Cristo nos ensinou essa lição e teve uma vida extremamente suave. A Bíblia diz que ninguém amou como ele amou, e basicamente viveu 3 anos intensos, de 30 a 33. A minha proposta hoje para a igreja, como foi no primeiro culto, é suavizar a sua vida, é fazer com que a sua fé seja bem solidificada. E ela é tão boa e tão firme. Sua vida com Deus como filho é tão intensa. Sua capacidade de respeitar a decisão dos outros é tão firme. Sua agenda é tão boa que nas suas orações poucas vezes aparece a palavra milagres. E todas as vezes que a palavra milagre acontece na sua oração, ela poucas vezes tem a ver com você. Se a sua oração, e ela deve ser diária, ela deve ser constante, como a Bíblia nos ensina, e tem que ser, orai sem cessar. Mas qual é a pauta? Se as suas orações contêm a palavra milagres, entre em alerta. A palavra milagres está sendo direcionada para quem? Para outras pessoas. Isso significa que a tua vida está legal.
Se a palavra milagre está sempre condicionada a você, isso significa que você precisa de ajustes. Olha, depois procura na Bíblia Jesus orando, pedindo um milagre para ele. Basicamente, a única oração de Jesus que tem a ver com ele foi: Deus meu, por que me desamparaste? Se as suas orações contêm muito a palavra milagres, até pode ser. Se esses milagres têm muito a ver com você, significa, ou pode significar, que a sua gestão não é das melhores. Você precisa ter mais tempo de qualidade com Deus, para que a pauta do assunto não seja você. E se for você, é uma busca por mais intimidade, por mais proximidade, certo? Por mais conhecimento de Deus, mas não por milagres. O que é um milagre? Milagre é algo bom que vem corrigir algo ruim. Você já parou para pensar nisso? Hoje, grande parte dos cultos que atraem muitas pessoas são cultos de milagres. Eu não estou condenando isso, não. Ele tem que ter. Mas o que eu estou te dizendo é que quem gere bem sua vida vai continuar orando, vai continuar clamando, certo? E a pauta de sua oração, quando for para os outros, pode ser o milagre do caderno de oração das pessoas que estão enfrentando um câncer e precisa de uma intervenção divina, que estão desempregadas, que estão enfrentando problemas com seus filhos, que estão com dívidas, que estão com tantas coisas e elas precisam de um milagre. E eu não estou condenando esse tipo de oração, não. Eu só estou dizendo que esse modelo de vida não é o melhor. A vida de um cristão boa, de verdade, é uma vida onde ele ora muito por ele e para o seu relacionamento com Deus, para aquilo que Deus quer fazer através da vida dele, e muito para os outros, envolvendo necessidades e milagres. Hoje tem gente que não tem nem tempo de orar por essas questões de intimidade com Deus, porque o tempo inteiro ele é preenchido, certo? Para necessidades de milagres que vão acontecer na sua vida. Não é o modelo que eu te aconselho. Eu não considero esse modelo um modelo bom, porque você tem o seu tempo com Deus, e o seu tempo com Deus não tem nada a ver com o relacionamento entre você e Ele. Tem a ver apenas com uma necessidade que você tem, porque não para no emprego, porque não se qualificou, porque gasta mais do que ganha, porque não educou seus filhos, porque não amou nem respeitou seu cônjuge, certo? Então hoje dobrou o joelho: eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Eu te aconselho a viver uma vida onde a vida com Deus seja o maior espaço da sua oração. E é lógico, nós sempre vamos precisar de um milagre na nossa vida. A minha tônica é levar as pessoas que caminham no projeto para um nível de vida onde as pessoas olham e diz assim. Vou dar um exemplo a vocês. Minha mulher, às vezes é dia dos pais, ou é meu aniversário,
E aí eu falo para ela assim: vai me dar o que de presente? E ela me diz assim: te dá o que, Cláudio? Você tem tudo. Eu falo que tenho tudo, menina. Criatividade nessa cabeça sua. Vambora, me surpreenda. Mas hoje quem anda comigo olha e diz: Cláudio, você oraria por quê? Qual é a sua necessidade de um milagre? Eu diria para você: eu não tenho. Eu não tenho. Eu posso ter amanhã, posso enfrentar uma enfermidade, eu vou estar aqui, igreja. Eu preciso de um milagre. Eu posso vir aqui amanhã e dizer: olha, gente, eu estou precisando de um milagre na minha casa. Mas eu confesso a você que eu preciso de muitos milagres para outras pessoas. Tem gente aqui na igreja que eu amo e que eu tenho que orar porque está enfrentando doenças que podem levá-las à morte e que a ciência tem pouco conhecimento. Então eu dobro meu joelho, eu gasto um pouco do meu tempo orando por casamentos na igreja que não estão bons, por filhos que estão perdidos, por pessoas que estão desempregadas. E aí oro para que Deus me dê sabedoria, para que me dê mensagens para que eu possa transmitir aqui para vocês. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: quem caminha conosco aqui está acostumado a ouvir palavras que, se for caminhar em outro lugar, entra em choque. Porque se você volta novamente para um ambiente onde sempre aquela pessoa precisa do milagre o tempo inteiro, culto após culto, a vida inteira num trabalho atrás, são caçadores de milagres. E não precisariam ser, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor fazem o quê? Nos seguirão. Elas vêm atrás de nós. Nós seremos benditos quando entrar, bendito como sair, bendito na cidade, bendito no campo, certo? Nós seremos benditos, somos filhos de Deus, obedientes a Deus. Então vamos sair daqui com essas três coisas: eu sou filho de Deus e ninguém me convence do... Tempo atrás o cara postou na rede social: o senhor pregando desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. Olhei: anticristo. Mas eu falei: eu vou responder à altura, com muita educação. E botei lá: eu não sou anticristo não, mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou eu, não quis mais não. Alguém vai me convencer de que eu não sou? Já falaram que eu sou palhaço? Quem aqui já escutou que eu sou palhaço? Levanta a mão, pode levantar aí mesmo, não fica com vergonha não. Isso, esse pastor é um palhaço, não tem conteúdo nenhum, um engraçadinho, porque os caras cortam só os pedaços engraçados da minha mensagem e bota lá, e todo mundo acha que eu sou palhaço. Eu sou engraçado. Palhaço não, sou até lúdico para os intelectuais. Eu nem sei que é lúdico não, mas eu gosto de falar que é bonito, não dá um negócio assim de status, assim, um pastor lúdico.